Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com grande satisfação que estamos aqui novamente para o canal Lições de Amor, nessa nossa preleção doutrinária virtual. E o tema da palestra de hoje será Pensamentos e Ações Cristãos. Este tema está na obra Rumos Libertadores, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 54, intitulado Comportamento Evangélico. Como habitualmente nós fazemos, vamos primeiramente ler uma mensagem deste livro Espírito e Vida, também de Joana de Ângeles. A seguir, faremos uma prece para a abertura dos nossos trabalhos, para nos aclimatar psiquicamente com as vibrações elevadas. Logo em seguida, faremos as nossas reflexões doutrinárias em torno do tema e então finalizaremos com uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar rogando aos benfeitores espirituais, aos espíritos bons, que nos guiem, que nos orientem, a fim de que nós possamos escolher uma mensagem que nos suscite preciosas reflexões, em especial no dia de hoje. Conversações doentias. Os médiuns obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes, que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, item 329. Conversações doentias. Semelhante a carro de lixo que espalha a emanação morbífica por onde passa, as conversações doentias assinalam os roteiros por onde seguem, onde, quando se instalam, destroem o domicílio da paz e a suspeita se aloja, vitoriosa, atormentando o implacável. Como gás de fácil expansão, o tóxico da informação menos digna se expande, asfixiando esperanças e matando aspirações superiores. Por onde passa, a conversação infeliz gera a hipocrisia, desenvolvendo uma atmosfera antifraterna em que assenta suas afirmações. A má palestra nada poupa, facilmente se dissolve em ácido calunioso ou brasa acusadora. Atinge corações honestos e enlameia famílias enobrecidas pelo trabalho. Deslustra uma existência honrada com uma frase, atirando ignomínia e desdouro. Estimula a mentira, que se transforma em injúria, fomentando crime e loucura. Nutrida pela ociosidade, a conversação insidiosa é mãe da corrupção moral. Se os ensinos edificantes tentam exaltar a dignidade e o dever, oferecendo campo à verdade e ao brio, o veneno da informação descaridosa aparece pretextando ingenuidade e destrói, impiedoso, a cultura da dignidade. Surge aparentemente inofensiva numa frase pérfida para alastrar-se virulenta numa colheita de fel. Aparece sorrateira para imiscuir-se desabridamente onde não é esperada, induzindo quantos lhe dão ouvidos à infâmia e ao ódio. É imprescindível fiscalizar-lhe as nascentes. O cristão não lhe pode ser complacente. Rigoroso no respeito aos ausentes, deve vigiar as entradas da mente e as saídas do coração. Cultor da bondade, não compactua com as informações aviltantes, devendo eliminar do próprio vocabulário as expressões dúbias de significação humilhante. Fiscaliza atento cada dia as informações que te chegam ao coração. Se te conduzem vinagre sobre a honra alheia e apresentam as feridas dos outros à tua observação, procura os recursos da oração e da piedade e sempre disporás de bens para não caíres no fascínio negativo das sugestões do mal, renovando todas as expressões com a mente em Jesus. O apóstolo Paulo, advertindo aos coríntios, prescrevia na primeira carta aos companheiros de ministério, conforme se lê no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más palavras
corrompem os bons costumes. As conversações doentias são ácidos nos lábios da vida, queimando a esperança em todo lugar. E os que se entregam a tais palestras são obsidiados que se recusam a reconhecer que o são, e se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. Muito pertinente essa reflexão nos dias de hoje, porque a todo momento nós somos convidados à crítica, o revide, a vingança, né? A cólera, tentando julgar os atos alheios e colocando, né, explicações, muitas vezes em vidas que nós desconhecemos, nos achando donos da verdade. Então é importante que, principalmente agora, que nós passamos mais tempo em casa e, portanto, num ambiente que nos é confortável, né? Que a gente redobre a vigilância, porque os falsos cristos e falsos profetas não são apenas encarnados, mas sobretudo desencarnados e tentam, às vezes, pelo pensamento, nos assediar e nos influenciar para que corrompa a nossa dignidade moral. Sejamos então atentos e cuidemos da palavra. Vamos então orar, meus amigos, elevando os pensamentos a Deus, nosso Senhor. Nós te rogamos, Pai, com humildade em nosso coração, pedindo mais uma vez a proteção e a misericórdia, pela necessidade que nós temos de trabalhar, de refletir sobre os seus ensinamentos, de nos nutrir com a tua mensagem divina, perfeita. Vem ter conosco, abençoa o nosso esforço, as migalhas que nós oferecemos e fazei-as multiplicar, Senhor, para que todos nós possamos ser alimentados pelo teu amor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos inspire, nos guarde, nos ilumine, nos envolva com a vossa santa e divina paz. Que assim seja. Então, minha gente, vamos falar de um tema bastante importante nesses dias em que nós estamos traçando um novo rumo para as nossas vidas. A pandemia nos obrigou a parar a marcha acelerada do ritmo das nossas demandas diárias. Todos os dias nós atualizamos as nossas necessidades, as nossas prioridades. E agora que estamos com o tempo, temos a opção de trilhar pelos velhos caminhos ou escolher novos rumos. É bem verdade que nós estamos sendo forçados a não dar continuidade à vida como nós estávamos caminhando antes. E agora nós temos a condição de reavaliar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas ações. E como nós vimos, inclusive nessa mensagem sobre essas conversações que são indignas, nós vemos que tudo começa no pensamento. E os pensamentos e ações cristãos vão responder pelo nosso comportamento evangélico. É por isso que antes, especialmente, de falar do tema, é importante que a gente fale um pouco sobre a obra como um todo, Rumos Libertadores, a qual vale muito a leitura e nós recomendamos. Nessa obra, Joana de Ângeles apresenta soluções urgentes para as nossas inquietações íntimas. De certo modo, este aguilhão, através do vírus que se dissemina, que se prolifera, ele nos tira da zona de conforto, ele nos propele para a mudança de conduta e ele também nos coloca de frente às nossas próprias inquietações e conflitos. Porque um pouco mais afastados das nossas distrações, pelo menos das distrações que nós tínhamos, né, no mundo material, ainda que essas distrações ainda continuem, né, como, por exemplo, participar de muitas atividades ao mesmo tempo,
e não conseguir fixar a atenção ou ter o foco em nada especificamente. Mas mesmo assim, nós estamos mais reflexivos com respeito à vida, com respeito à imortalidade da alma, com respeito à morte, com respeito aos nossos receios, aos nossos anseios, aquilo que nós ainda queremos realizar, do que nós nos arrependemos de ter realizado. Enfim, este tempo é um tempo de se defrontar com quem nós somos, com quem nós estamos convivendo, né? Quais são as nossas más inclinações, o que a gente quer ainda da nossa vida e também definir soluções para esses fatos. Então é por isso que Joana vai falar sobre a possibilidade da gente traçar vários rumos. O primeiro deles, ela fala dos rumos que conduzem-nos aos altiplanos, ou seja, pela porta estreita, como disse Jesus, embora seja difícil a gente passar pela porta estreita, a gente precisa enfrentar a porta da dificuldade, do dissabor, do desafio, mas é a porta que nos conduz a Deus, que nos conduz a um estado um pouco mais sereno, tranquilo, com provas mais amenas. Isso não é predileção, mas esforço pessoal. Então é a forma como nós nos conduzimos que nos levarão aos altiplanos. Esse é um dos rumos que a gente pode escolher se as nossas escolhas da vida presente não estiverem apenas calcadas na realização dos nossos desejos mais imediatos e se nós buscarmos os dons imperecíveis do céu. Joana de Ângeles também vai dizer que há outros rumos. Há rumos que levam às ásperas e tortuosas baixadas, que nos deixam imersos em miasmas pestilentos, numa atmosfera bastante asfixiante, da qual nós temos dificuldade de nos livrar. Em geral, esses rumos são os rumos que nos arrastam para as nossas más paixões, nas quais nós ainda nos comprazemos e sentimos muita dificuldade de nos deslindar. Por mais que a gente acredite que repetir esses velhos procederes, esses velhos equívocos, não deveria se continuar, por mais que a gente aspire outra realização, outro estado de coisas, mas por alguma razão é como se a gente fosse ainda muito arrastado a este hábito que foi arraigado e desenvolvido ao longo do tempo. Mas é lógico que a gente sabe que não há arrastamento irresistível a não ser arrastamento para o bem. Isso está em O Livro dos Espíritos, sobretudo na questão 204. Se o espírito tem vontade firme, ele consegue. É lógico que isso não significa exatamente que basta pensar e aquilo milagrosamente vai se materializar, né? Quando os espíritos falam sobre o poder da vontade, está falando sobre a autodeterminação do sujeito e numa perseverança nessa autodeterminação ao longo do tempo, para que não desista. Porque a persistência, ela, de fato, é como se fosse uma advogada do êxito. Então, se a gente continua laboreando no mesmo caminho, com uma perseverança nesse ideal, é muito provável que a nossa vontade fique cada vez mais robusta, cada vez mais firme, a ponto de vencer as nossas resistências, né? Mas isso leva tempo, e neste tempo nós seremos convidados a permanecer no lodaçal das nossas paixões. Mas todas as vezes que nós dissermos não a nós mesmos, né? Naquele bom combate que o apóstolo Paulo dizia, a gente vai reforçar ainda mais a força da nossa vontade. Mais ou menos isso. Joana de Ângeles também vai falar de um terceiro rumo, que são os rumos ligados às decepções e quebra das ilusões, as desilusões, né? Em geral, quando a gente fala de desilusão, a gente pensa mais em desilusão amorosa, mas aqui é desilusão das velhas convicções mesmo. Isso acontece muito ao longo da nossa vida, principalmente entre nós espíritas, que provavelmente cultivávamos certos hábitos e depois que abraçamos o espiritismo, passamos a rever isso. E aquilo que nós achávamos que era a oitava maravilha, hoje já não é mais. Então, Joana vai dizer que há rumos que não levam a lugar nenhum e a gente percebe isso depois de um tempo. Até ontem a gente se comprazia, né?
achava que aquilo dali era excelente para nós, nos satisfazia e hoje já não mais nos satisfaz. Hoje já gera enfado e a gente já quer buscar outra coisa, né? Então, em resumo, o que Jona vai dizer é: há rumos escravizantes e há rumos libertadores. Este último é o título da obra. Esses rumos escravizantes deixam o ser imortal ainda preso nos seus atavismos. Os rumos libertadores são aqueles relacionados ao ideal mais elevado, né, a uma edificação de propósitos calcada na lei de Deus. E para isso a gente tem um roteiro infalível que é o Evangelho de Jesus. Então, no prefácio que Joana assina em 1978, ela dá alguns exemplos, né, dos rumos escravizantes e dos rumos libertadores. Então ela cita, por exemplo, Adolf Eichmann, que é um conhecido nazista, né, foi um dos principais organizadores do Holocausto, viveu de 1906 a 1962, né, e as páginas da história o referenciam como alguém equivocado, né? E como ele, muitos. Então aqui a gente não quer atacar a figura de Adolf Eichmann, mas dizer que no caso dele, como no nosso caso, em outros setores ou nos mesmos, optamos ao longo das nossas existências por rumos escravizantes e em algum momento precisamos nos retratar à lei. Por outro lado, ela cita um outro exemplo, o exemplo de Ellen Keller, Ellen Adams Keller, que foi escritora, conferencista, ativista social norte-americana, surdo-cega, a primeira surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. Ela viveu de 1880 a 1968 e foi um grande exemplo de perseverança numa época que nós falávamos sobre acessibilidade, né? Como se hoje está difícil, imagina naquela época. E perseverou até o fim, e além de ter perseverado até o fim para a sua própria vida, foi um exemplo para a vida de outras pessoas. Então essa, né, esse ícone, Ellen Keller, escolheu os rumos libertadores. É assim que Joana vai posicionar. E aí Joana dá mais um exemplo evangélico de Judas, que não obstante amar muito o Cristo, né, mas em algum momento se equivocou, se iludiu e buscou um rumo escravizante. Já Maria de Magdala, equivocada, também com uma vida, digamos assim, desregrada no trato sexual, no momento em que encontra Jesus, elege ali um rumo libertador. E de fato é o que ela, a partir daquele momento, vai assumir por toda a sua história. Então, exemplos não faltam, né, de escolhas de rumos libertadores e rumos escravizantes. Então, Joana vai dizer: cuida-te ao escolheres o caminho por onde avançar. A gente agora está sendo colocado para escolher o caminho por onde a gente quer avançar, o caminho da crítica, da lamentação, da não resignação, da não obediência, da não aceitação, da negação do que está acontecendo, né? Da infração, ou o caminho da aceitação, da ressignificação, de extrair a lição ou significado do que nos acontece, de espalhar fraternidade, solidariedade, entendimento, paz, serenidade, ou de fazer coro à psicosfera aturdida, atormentada e sem rumo. Então, está, portanto, nas nossas mãos. Esta obra, segundo Joana, é inspirada em O Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui eu gostaria de ler um trechinho da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec aponta o objetivo da obra, e ele vai dizer: o ensino moral do Evangelho é o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Então, se a gente quer se aproximar desse evangelho e fazê-lo vivo, a gente precisa
extrair dele as lições para aplicação prática do nosso dia. Há lições do Evangelho que são mais fáceis do que outras, embora todas nos tirem da nossa zona de conforto. E nesses tempos, o Evangelho sendo alimento, o Evangelho é esse caminho, é esse rumo libertador da felicidade que nós estamos querendo alcançar e conquistar. Então não dá para, do dia para a noite, viver o Evangelho 100% integralmente. Mas o que dá é, dentro do nosso esforço, a gente buscar colocar em prática uma parte do Evangelho. E todos nós, independente de cultura, a que sociedade pertence, a que contexto social, qual tipo de profissão, né, qual o grau de escolaridade, qual o gênero, orientação sexual, independente de qualquer uma dessas coisas, qual o gênero de provas, nós sempre conseguimos colocar em prática algo do Evangelho. E a intenção é que a gente deixe a vida tendo colocado em prática mais coisas do Evangelho do que quando nós aqui chegamos. Esse é o objetivo. O ideal seria que, como diz André Luiz na obra Missionários da Luz, né, ele apresenta o conceito de completista, que é aquela pessoa, aquele ser imortal que na reencarnação conseguiu fazer cheque, né, atender a todos os requisitos dos gêneros de provas que escolheu para vencer nessa existência. Esse seria o ideal, mas quando não seja isso, que pelo menos a gente aqui saia melhor do que chegou em termos de prática do Evangelho. Então, por exemplo, fazer o Evangelho todos os dias nestes tempos, logicamente nos subsidiará de reflexões, de informações que são importantes para essa semeadura do Evangelho no nosso coração. Mas de nada adianta distribuir sementes em solos inférteis. Então a gente também precisa querer colocar isso em prática, querer vencer essas más tendências, querer realmente sair daqui melhores do que nós chegamos. E aí a gente começa a falar então do capítulo 54, comportamento evangélico. Bom, Joana de Ângeles, ela começa a mensagem fazendo referência ao capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, itens 1 e 2, condições da prece. Então, é importante que a gente primeiro faça uma reflexão em torno desse tema, e para isso, eu acho importante que a gente leia o capítulo 6 de Mateus, versículos 5 a 8, e logo seguinte, o capítulo 11 de Marcos, versículos 25 a 26. Então, lá no capítulo 6 de Mateus, versículos 5 a 8, ele vai dizer: Disse Jesus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Esse trecho, ele dá aso a muitas reflexões, dentre elas aquela famosa pergunta, né? Se Deus está dentro de nós, se nós estamos conectados com o pensamento divino, se Deus tudo sabe, tudo vê, qual a necessidade de orar, visto que Deus já sabe quais são as nossas necessidades? E aí a gente sempre responde que, na realidade, Deus sabe. Quem não sabe somos nós. E orando, é como se a gente tivesse cada vez mais lucidez para ver as nossas reais necessidades. Lembra que a gente falou dos rumos da desilusão? De quebrar os nossos ídolos?
a prece nos ajuda a quebrar os nossos ídolos, para a gente abaixar as resistências, fugir da negação e aceitar a situação tal como se apresenta. Quando a gente lê esse texto de Jesus, é lógico que a gente pode ter mesmo uma interpretação literal, no sentido de que, quando orar, e aí naquela época, né, havia as orações em secreto e as orações públicas, por parte dos judeus principalmente, dos fariseus. Então, Jesus aqui fala sobre essa oração em privado, em secreto. Então, é lógico que há essa interpretação literal mesmo, de orar em secreto, ou seja, de que o nosso contato com Deus é um contato, é uma comunhão íntima, né? É um momento de, não é que seja um momento de sigilo, mas é um momento de recolhimento, né? Um momento de recolhimento em que a gente tem a oportunidade de confessar-nos a nós mesmos, de nos defrontar com a nossa realidade emocional, que muitas vezes, se nós estivéssemos perante outra pessoa, isso nos causaria uma profunda vergonha e seria, para o nosso processo evolutivo, contraproducente. Só que a gente pode também ter outras interpretações, como, por exemplo, quando nós conversamos com Deus e quando nós conversamos com Ele em secreto, é como se nós estivéssemos, por exemplo, numa prece para pedir, pedíssemos em segredo. E assim, Deus, se for o caso, nos recompensará em público. Ou seja, é mais uma exortação, além da modéstia, da simplicidade dos gestos, da humildade, é mais uma representação de entrega, né? Entrega, de confiança, né? Ou seja, todas as vezes que a gente se volta para fora, se volta para as manifestações exteriores, seja para recolher elogios, para fazer a construção de uma imagem, da imagem do que ora, da imagem do espiritualizado. Isso importa pouco para o nosso aperfeiçoamento moral, né? Isso importa pouco para o nosso processo evolutivo. Porque a opinião dos outros, poxa, a Patrícia, né, é uma pessoa dedicada, ora muito, faz o evangelho, isso não vai mudar muita coisa, né? Da vida pessoal, né? Da evolução do espírito. Mas o fato de orar em segredo significa voltar os nossos olhos que, no final das contas, para a seguinte reflexão, no final das contas, o que importa é como a nossa consciência está perante a divindade. Porque quando a gente passar pela porta da morte, no além-túmulo, é essa a nossa realidade, né? A nossa realidade espiritual é a realidade de como nós estamos com a nossa consciência, né? De quando todas essas aparências forem deixadas neste mundo, que é um mundo transitório, que é um mundo material, como é que a gente vai despertar? A gente desperta como nós tivermos vivido psiquicamente. No capítulo 11 de Marcos, versículos 25 a 26, né, o evangelista vai dizer o seguinte: disse Jesus, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. A gente já sabe da misericórdia profunda de Deus, a gente já sabe do entendimento dele para as nossas dificuldades, né? De tudo isso. E é lógico que Deus não se ofende de nós, né? Ai, tá vendo aquele ali? Aquele dali não perdoa, também não vou perdoar. O intuito da mensagem não é isso, não é esse, né? Mas é dizer que a misericórdia, né, é como a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Então, o que é exigido para a doação da misericórdia é justamente o nosso esforço em também exercitar a misericórdia. Assim como o que é pedido para o perdão das nossas ofensas é que nós perdoamos a quem nos haja ofendido. O assunto do perdão e o tema do perdão é um tema inesgotável, né? Que talvez a gente
passe as nossas existências, as nossas reencarnações todas trabalhando alguma dimensão, né? Algum traço do perdão. Então é algo que a gente vai aprendendo pela habilidade, que a gente vai desenvolvendo pela prática, de não ser conivente com o mal, mas de dar ao infrator a possibilidade dele mesmo rever os seus caminhos, já que a gente está falando de rumos libertadores. Quando a gente vê alguém num rumo escravizante, em geral a gente condena essa pessoa por ter escolhido isso, né? Em geral ela escolhe isso pelo seu livre-arbítrio, né? Mas a gente precisa entender que esse equívoco todos nós podemos cometer e que, por conta das ilusões, muitas vezes a gente está enceguecido e não percebe o quanto aquilo pode colaborar para a nossa derrocada moral. Então, o perdão ele funciona bem quando a gente se coloca no lugar do outro. Em geral, quando a gente se autoposiciona, né, num grau de pretensa superioridade, né? Ah, esse tipo de delito aí eu não cometo, esse tipo de coisa eu não faço, né? Aí a gente se afasta, e no que a gente se afasta, fica mais difícil de perdoar. O perdão é mais fácil quando a gente se coloca no lugar do outro e quando a gente analisa que se a gente tivesse tido oportunidade, talvez cairia nos mesmos equívocos que a outra pessoa também caiu. Ou se não caiu na exata matéria, que em outros campos a gente também cairia. Então, olhar-se com falibilidade ajuda a reconhecer a falibilidade do outro, né? Então, isso é um fato importante para esse tipo de discussão. Então, o que a gente vê desses dois textos é, quando a gente ora em segredo, a gente não se coloca em evidência. E aí a gente pode pensar isso em várias conjunturas e em vários cenários. Por exemplo, na oratória espírita. Todas as vezes que a gente se encarrega de falar sobre o Evangelho de Jesus, e agora com a pandemia, eu tenho achado assim muito formidável, porque pessoas que ainda não tinham começado, né, a falar sobre o Evangelho, a disseminar mensagens edificantes, né, colocar os seus comentários, os seus raciocínios sobre alguns temas, com a quarentena têm se sentindo encorajados a fazê-lo, né, para colaborar, para disseminar esperança e também para fazer algo de bom, né, para trabalhar no bem. E eu tenho visto isso com muita alegria, porque eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que não há nenhum tipo de predisposição especial para o orador espírita, né? Não há uma condecoração, uma estrela que brilhe mais, né? Na verdade, há a boa vontade de querer falar sobre isso, porque quando a gente fala, a gente escuta, né? E é incrível, esse é um testemunho pessoal. Os temas das palestras que chegam para mim, que em geral são sugeridos, né, por outras instituições, são temas que eu preciso estudar, né? Em primeiro lugar, que eu preciso refletir, que são coisas que eu preciso viver, que eu preciso ter uma atenção especial. Nunca é nada assim, ah, isso daqui eu já venci, né? Isso daqui eu já superei e vou falar de outra coisa. Sempre tem uma especial relevância e eu acho que é por aí. Então, quando a gente fala, a gente ouve, reflete, se constrange por não viver. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, né? Que carregar o perfume do Evangelho não nos faz puramente evangelizados. Nós todos estamos nos evangelizando em conjunto, né? Então não é ficar perfeito para exercer o trabalho, é exercer o trabalho para ficar perfeito, né? É aproveitar a chance que a gente tem para poder carregar um pouco desse perfume, se impregnar nele e não largar mais, né? Perceber que de fato esse é o caminho, esse é o rumo libertador que a gente quer para nossa vida. Então, por que eu estou falando isso? Orar em segredo também significa não se colocar em evidência. Também significa
perceber que a vedete é a mensagem, né? Que essa coisa maravilhosa não é porque Patrícia está falando, mas é porque Jesus é maravilhoso, né? E a mensagem de que ele é portador, né, como enviado de Deus, é maravilhosa, é perfeita, né? É permanente, é imperecível. A outra coisa é quando a gente ora em segredo, em geral, quando a gente faz alguma coisa em público, fica, mesmo que a gente não queira, vai ficando um pouco artificial. Por exemplo, quando a gente está, por exemplo, num relacionamento, é lógico que num relacionamento a gente passa por momentos muito prazerosos, né, muito alegres, muito felizes, mas a gente também discute, a gente também passa por dissabores, por desavenças, né? Passa por diferenças, porque as almas humanas são diferentes entre si e precisam se alinhar. Quando a gente quer viver o evangelho, em geral, a gente conduz isso de uma maneira um pouco melhor, mais respeitosa, mais tolerante, em geral, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Quando, por exemplo, a gente leva a público o relacionamento, às vezes tem coisas que a gente prefere não mostrar, como por exemplo o lado das desavenças. E aqui eu não estou fazendo apologia para que se lave roupa suja em público, pelo amor de Deus. Acho que tem que ser assim mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a aparição pública, ela precisa de uma máscara social para se apresentar. Então, penso que quando Jesus fala em orar em segredo, ele também está fazendo referência a isso. Quando eu oro em segredo, eu mantenho a sinceridade dos meus propósitos, sem precisar utilizar nenhuma máscara para disfarçar, por conta da opinião alheia, por conta da minha imagem, as minhas reais intenções. E no Evangelho, ainda há algumas reflexões com respeito a isso, que é, por exemplo, quando eu oro em segredo, eu tenho um convite para purificar-me de todo mau sentimento, fazendo com que eu consiga ali viver o que é ali de uma caridade. Quando eu estou sozinha, e portanto eu não estou num contexto social, eu diminuo a necessidade que eu mesma me imponho de me comparar aos outros. Então, só eu importo. E isso não é egoístico. Isso é importante para o autoconhecimento, que é o primeiro passo para a reforma interior. Então, no momento em que eu oro em segredo, os meus defeitos ficam em evidência, né? E eu não estou comparando com outras pessoas. Ah, eu tenho esse defeito, mas fulano é bem pior do que eu, né? Eu coloco o meu juízo no sentido de realidade, de discernimento, de razão, para analisar os pontos que eu ainda quero melhorar, sem olhar para o defeito de ninguém, pelo menos naquele momento. Eu foco a minha atenção no que eu posso modificar em mim, que no fim das contas é quem nós realmente podemos modificar, né? Às vezes a gente tem essa presunção de querer modificar o outro, lendo engano. Além disso, a gente tem a opção ali, né, de examinar os nossos próprios defeitos e também as nossas qualidades, com ênfase para os defeitos, porque é o que a gente ainda pretende ou deseja transformar. E naquele momento a gente não procura o mal que há no outro, mas o mal que há em nós mesmos, para que a gente possa investir essas energias para mudar e para que a gente possa fazer essa transformação redentora do Evangelho. Mas depois que a gente passa por esse momento, aí a gente vai para o contato com o outro. E é isso que Joana vai falar na obra Como os Libertadores, Comportamento Evangélico. Comportamento evangélico é para consigo em primeira instância e depois para com o outro. Para com o outro, eu preciso entender, né, que o outro tem necessidades e ainda tem dramas internos para vencer, como eu também tenho, porque assim como eu, que quero seguir o evangelho, busco orar em segredo e me defrontar com as minhas mazelas, o outro, se também está imbuído dos mesmos propósitos, também já fez isso. E quem já fez isso, né,
sabe que a gente sai meio perturbado, né? Se defrontar com as nossas más inclinações, em geral, não é tranquilo. É, é a quebra dos ídolos mesmo, né? A gente vai desmanchando aquela ideia de que a gente era bonzinho, que a gente é vítima das circunstâncias. E isso é bom, porque a gente começa a se autorresponsabilizar. Mas isso nos toca, né? Às vezes a gente fica meio desmotivado, né? Poxa, ainda tô errando nessas coisas. É importante, mas mexe conosco. Então, o que eu tô querendo dizer é que isso deve nos encher de caridade para defrontar o erro dos outros. É o que deve acontecer. Nem sempre acontece, mas a gente precisa se esforçar para que isso aconteça. Então, quanto mais a gente tem senso de realidade para conosco, mais a gente pode desenvolver a indulgência para com as imperfeições alheias, que é apontado em O Livro dos Espíritos como a caridade conforme Jesus compreendia, um dos itens, né? Além disso, quando a gente se defronta com, e isso é muito comum hoje, né, em tempos pandêmicos, quando a gente se defronta com as pessoas que estão aturdidas, atormentadas, coléricas, enraivecidas, em geral a gente pode usar o silêncio bondade. A gente pode usar o olhar compassivo para deixar que aquela raiva passe e que a gente não se afete por uma raiva que não é culpa nossa, que é a forma como o outro ainda está usando para lidar com aquele tipo de situação, né? E aí a gente pode refletir agora sobre o capítulo 5º de Mateus, nos versículos 38 a 42. Disse Jesus, Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Bom, nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus relembra, resgata a tradição oral da lei de Moisés, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí ele resgata isso para preservar e adicionar, digamos assim, uma releitura atualizada, né? Com base no amor e na misericórdia. Então ele fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Então, trocando em miúdos. Vocês ouviram que a cada injúria, a cada ofensa, né, se deu lá, toma cá. Foi isso que vocês ouviram. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Oferecer resistência ao mal não é se proteger. Então, por exemplo, muita gente acha, né? Ah, não, aqui Jesus está fazendo apologia que se uma pessoa quiser me espancar, eu tenho que virar saco de pancada, porque eu não posso resistir ao mal, não posso, né, devolver, eu tenho que ficar lá, parada no mesmo lugar. Não é isso que Jesus está dizendo. Pelo menos pela nossa reflexão, não é. A gente compreende esse trecho o seguinte: não resistais ao mal é o seguinte, deixa a ofensa com o ofensor. Deixe o ódio com quem odeia. Deixe a raiva com quem está irado, né? Ou seja, não resistais ao mal é o seguinte: todas as vezes que a gente cria resistência, a gente age de alguma forma, a gente se afetou. Então o que Jesus está dizendo é: não se afete, né? Bom, isso é conquista, porque se alguém vira pra gente, nos ofende, né, nos chama de alguma coisa, né, seja uma difamação, uma calúnia, uma injúria, até uma maledicência, como a gente viu na mensagem inicial,
a gente vai ficar mexido. Mesmo que seja alguém com quem a gente não tem o menor vínculo, mas a gente fica mexido. Se for alguém conhecido, a gente fica sentido, né? É humano. Mas lembra, o evangelho é ensaio, o evangelho é meta, é exercício. A gente vai chegar lá. Não resistais ao mal. Enquanto isso, tenta não resistir ao mal. Ou seja, ao ouvir esse tipo de coisa, tenta entender que por trás daquela conversação ácida, né, caluniosa, invejosa, ou que quer mesmo ferir e maltratar, tem um espírito enfermo, que está precisando de entendimento, não de revide. Então é por isso que ele advoga contra o revide, né? Ou melhor, advoga a favor da não resistência, para que a gente não se coloque contra, né? Não se coloque na posição do embate. Guarde as nossas forças para o rumo libertador. Em outras palavras, é isso. E aí ele dá os exemplos, né? Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra. Né? Se alguém te pede a túnica, dá-lhe também a capa. Se te obriga a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir. Né? Que é esse sentido de não resmungar, não exigir, não se opor à reconciliação, tentar identificar qual a real causa daquela irascibilidade, né? Estar aberto e receptivo à mudança de conduta do outro, à reavaliação dos seus próprios propósitos, não investigar as motivações do comportamento alheio, simplesmente deixar e auxiliar sempre, né? E aí a gente vai para outro texto de Mateus. Mateus, capítulo 12. Veja que hoje a gente está fazendo uma repescagem de várias partes do Evangelho com o objetivo da gente identificar essas ações e comportamentos evangélicos através do que Joana nos beneficia, né? Nos convida nessa mensagem para a gente tentar identificar o que a gente já consegue fazer, né? E aí no capítulo 12 de Mateus, Mateus vai narrar uma cena quando Jesus, era sábado, e aí Mateus vai dizer, e partindo dali, Jesus chegou à sinagoga deles, dos fariseus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, os fariseus, para o acusarem, interrogaram-no dizendo, é lícito curar os sábados? E ele então lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, disse aquele homem da mão mirrada, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, tendo sabido disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Ó, essa passagem é importante como uma complementação daquilo que a gente lê no Sermão da Montanha, de pede aquele que lhe dá. Os fariseus pediram a Jesus um entendimento. É lícito curar os sábados? E Jesus respondeu. Ainda deu um exemplo. Olha, essa criatura humana está precisando de ajuda. E eu tenho condições de ajudar. Então, sim, é lícito fazer bem nos sábados. E aí ele dá um exemplo. Qual dentre vós que tem uma ovelha que cai numa cova, sendo sábado, você não vai, larga tudo, pega a ovelha, retira da cova para a salvar? Se você faz isso com a ovelha, por que você não vai fazer isso com o homem, com uma criatura humana como vós? Então Jesus aqui dá um exemplo que
né? Deixa todo mundo em silêncio. Mas os fariseus não queriam resposta. Eles queriam um motivo de contenda. Queriam pegar Jesus desavisado, né, incauto, como se isso fosse possível, para o prender. E aí, depois dessa resposta, armaram uma cena para o pegar. O que Jesus faz? Não alimenta a dissensão. Ele simplesmente vira as costas e vai continuar fazendo o bem. A gente também precisa fazer isso. Você está numa discussão, né? A pessoa está se posicionando, você está respondendo, né? Está tentando elucidar, dando a sua opinião, de uma forma tranquila, de uma forma serena, né? Tentando conduzir ali uma reflexão. A pessoa está querendo brigar, está querendo discutir, está querendo polemizar. Você vai ficar. Tem que pedir licença e se encarregar de alguma coisa mais útil. É como na obra Paulo e Estevão. No momento quando Saulo de Tarso, acompanhado de Sadoc, vai à igreja cristã primitiva assistir à pregação de Estevão, ele chega no ponto de bater boca com Estevão. Estevão esclarece os pontos de dúvida para tentar elucidar. Mas Saulo não queria ser elucidado. Saulo queria briga. Queria levá-lo ao sinédrio. E aí ele, o que disse? Disse, né, pelo evangelho de Jesus, e a mim não cabe mais nada a dizer. E simplesmente saiu. E simplesmente deu as costas e foi fazer outra coisa. Lá estava cheio, né, de doentes e de pessoas que de fato estavam sequiosas para receber as mensagens do Evangelho de Jesus. Assim também deve acontecer conosco, né? Não alimentar essa curiosidade, né? E essa dissensão infrutífera, porque é apenas perda de tempo. Então, meus amigos, já caminhando para o fim, relembrando a obra que nós falamos no início, Missionários da Luz pelo Espírito André Luiz. Na página 156, André Luiz vai perguntar sobre os completistas. Eu me lembrei disso porque Joana de Ângeles, nessa mensagem, diz: ninguém na Terra se encontra em regime de completista. Grosso modo, é assim mesmo que acontece. E aí, nessa obra de André Luiz, ele vai fazer justamente essa reflexão do quão difícil é se colocar nessa posição, que antes de vir, a gente pede por novas oportunidades de reabilitação dos nossos velhos equívocos, a gente quer se reparar perante a lei e, se possível, nós gostaríamos de liquidar todas as nossas dívidas perante a lei de um modo assim, de vez, né? De uma vez por todas. Mas infelizmente nem sempre a gente consegue. Por isso que a gente vai recapitulando os nossos equívocos muito aos poucos. Pedir e buscar a misericórdia do Pai é algo que está acessível a todos nós. Está, portanto, à nossa disposição querermos. Ter pensamentos e ações cristãos é possível. Viver o Evangelho de Jesus é possível, embora seja muito difícil de uma forma completa. Mas tem uma parte dele que a gente já consegue viver, se nós quisermos. Eu vejo muitos casos, né, de pessoas que abandonam tudo no sentido de que, olha, eu estou ainda num estágio muito imperfeito, eu chego a ouvir, eu sou muito involuído ainda e eu não consigo, né, viver o evangelho não é para mim. E sabe de uma coisa, eu vou deixar para lá porque eu sou indigno disso. Evangelho não é para anjo, evangelho é para nós. Haja o que houver, não abandonemos o evangelho. Ainda que a gente se afaste de pessoas, instituições, que a gente busque o nosso rumo libertador interno, que o evangelho seja o nosso lema de vida em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância.
principalmente numa circunstância pandêmica. O desespero, o pânico, a dor, o medo, né, a inquietude, a ansiedade, a agonia, é humano, é humano. Mas não desistamos do Evangelho. Nós estamos aqui para isso. E à medida que a gente se esforça e se imbui dos bons propósitos, nós também somos auxiliados com a nossa boa vontade para sermos fortalecidos no Senhor. Então, meus amigos, nesses dias, que nós possamos ter um comportamento evangélico de serenidade, de paz, de conservar essa harmonia íntima, não obstante o cenário difícil. É difícil mesmo. Evangelho é desconforto, evangelho é mexer com as estruturas, mas é construir sob rochas firmes, de uma forma consolidada e permanente. Então vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre essa mensagem divina. Que o Senhor nos abasteça de coragem, de fé, de perseverança e que nós possamos, nestes dias complicados, ambíguos, nutrir o entendimento, a aceitação, a resignação, a obstinação pacífica para perseverar até o fim. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine a todos. Muita paz, meus amigos.